lá em Sul Bertioga, o Fernando, que também faz parte do clube. Hoje nós estamos aqui para uma missão muito importante. Lions é a maior organização de trabalho voluntário do mundo, assim reconhecido pela ONU, porque nós somos em mais de 1.400.000 pessoas no mundo trabalhando em prol das nossas comunidades. Lions tem uma bandeira que é chamada bandeira da visão. Muito rapidamente, para vocês terem uma ideia, quem criou, quem elaborou a bengala foi através de um desafio feito por Lions, feito por Helen Keller. Ela, quando conheceu o Lions, ela fez esse desafio para eles. Já que vocês dizem que trabalham em prol, eu os desafio para trabalhar em prol da visão, em prol da cegueira. Imagine isso há muitos anos atrás. E hoje, ainda hoje, a bengala, ela é um instrumento reconhecido. E por que nós estamos aqui e tomando um pouco do tempo de vocês? É uma parceria feita junto com o Lions e a Unilaser. Aqui está o doutor. Meu nome é Álvaro, que vem voluntariamente passar uma orientação para vocês. Passar conhecimento. E quando a gente fala em conhecimento para professor, não precisa dizer mais nada. É o que nós realmente buscamos e almejamos. E duas coisas. É o conhecimento em prol dele. Tomara Deus, tivéssemos nós um doutor Álvaro nas nossas vidas, para a gente poder detectar dentro dos nossos alunos, aqueles alunos que apresentam aquele comportamento inadequado, para não chegar na catástrofe que nós chegamos há pouco tempo atrás. Muito doloroso, mas se não podemos chegar lá, vamos chegar pelo menos, poder ser um instrumento para vocês educadores, para que os alunos possam de fato aprender. Porque se ele tiver alguma deficiência visual, ninguém melhor que vocês sabe que isso vai acarretar no seu aprendizado, como a fome, como uma porção de coisas. Então, hoje nós estamos aqui, doutor Álvaro veio para fazer um trabalho junto a vocês, para dar uma orientação, uma coisa muito tranquila. Vocês não terão a responsabilidade de aferir um receituário, mas vão ajudar ao Lions ao quê? O Lions ele tem uma van oftalmológica, que essa van é um consultório. E já em parceria, o Lions já veio, a Unilaser já veio fazer um trabalho junto ao Lions, há 3 anos atrás, 4 antes da pandemia. E o que é feito? Nós precisamos detectar quais são os casos. Por quê? O sonho do nosso secretário, professor Rubens, é que todas as 7.000 crianças do município pudessem passar por um exame para detectar se teria problemas ou não. Óbvio que se nós formos fazer um planejamento para atender 7.000 crianças, imaginem vocês, essas crianças que estão hoje na primeira série, quando é que elas estariam para a gente terminar isso? Então a gente precisa dos braços de vocês. Sabemos, fui professora há muitos anos, e quem foi não deixa de ser. Sei que vocês estão sobrecarregados. Sei que a cada momento chega para vocês, preciso disso, preciso daquilo, preciso... E tudo era para ontem. Não é para hoje. E a gente vai dar mais uma tarefa para vocês. Vocês hoje, a gente pede muito essa colaboração. Sintam-se cada um de vocês um voluntário também em prol dessa causa. O que vocês farão, o doutor vai fazer. Então não fiquem intranquilos com a responsabilidade dele. Vocês vão fazer uma primeira triagem para que aquelas crianças, vocês vão receber depois
uma planilha. Essa planilha já vai vir pré-preenchida com o nome dos alunos de vocês, com a classe de vocês, e vocês vão colocar aí, de acordo com a orientação do doutor, vocês vão colocar lá qual é o número que foi detectado e vão nos devolver. E aquelas crianças que precisarem, nós vamos recolher então todo esse material, e a hora que nós tivermos todo esse material em mãos, nós vamos analisar se a van vai para algum local, por exemplo, vou falar qualquer bairro aqui agora, Boracéia. Vai para Boracéia e vai atender essa região. Ou, se nós conseguirmos um ônibus, que também já está acordado com a educação, não é isso, Marcelo? Que vai buscar essas crianças e os leve até o clube, e lá no clube faz seus exames. Com o médico, porque aí já é a segunda etapa. Aí sim é que vai fazer o exame propriamente dito. Tá bom? Então, mais uma vez, eu reitero os meus agradecimentos a vocês por estarem aqui conosco hoje e por poderem ser esse voluntário. E isso é muito falar e é bom a gente repetir. Cada um de vocês é uma estrelinha que vocês estão devolvendo para o mar. É um ato de compaixão. Dispor desse tempo que a gente sabe que vocês não têm. Aproveitem, usem e abusem do doutor agora. Bom trabalho para todos vocês. Muito obrigada. Só vou dar uma bem discutida aí. No 2019, nós fizemos uma atividade visual no Gil Freire, onde nós fizemos uma ação lá com as crianças do Lions Quest, que é outro programa que nós temos. E lá, quando nós fizemos, a gente detectou algumas crianças que precisavam passar com o médico, que estavam com algum problema. E uma das crianças, que eu fiz muito questão que essa criança fosse para fazer esse exame, era a aluna da Andréia. Aqui alguém já conhece, porque a Andréia ela não é uma professora, ela é excelente professora. E a Andréia, essa criança já estava no 3º ano e a Andréia não conseguia alfabetizar essa criança, porque ela não parava na coisa. Quando a gente foi ver, ela tinha 5 e 5,5 numa vista. E 5,5, 5 na outra, alguma coisa, era um tipo também de, que eu não sei dizer, que tem usar bifocal, não sei o quê. E essa criança, quando ela recebeu o óculos, que nós entregamos o óculos para essa criança, a Andréa conseguiu alfabetizar essa criança. Ela foi alfabetizada no 3º ano. Porque se nós não tivéssemos ido nessa escola, ela não teria, a gente não teria sabido. A gente sabe o que é o problema do pai, da mãe, daquele que não está nem aí, daquele que não tem condição. Então, essa é a importância. Eu sou da educação, sou da pasta da educação, sou funcionária da prefeitura e levo essa bandeira para o Lions de estar fazendo isso nas escolas para que vocês possam ver o trabalho de vocês, porque vocês dão o sangue. E uma criança que ela não alfabetiza e ela não para quieta na sala de aula, ela só te dá trabalho e dá trabalho você a dar o ensino para outra criança. Quantas vezes eu tirei essa criança da sala e fiquei comigo na secretaria para a Andréia poder dar aula? Então, é isso que eu falo para vocês. Eu levo a bandeira da educação, levo a bandeira do Lions para vocês, porque o ser humano é difícil. Então, assim, eu achei que foi uma emoção saber que aquela criança, e depois daquilo, a Andréia pôde fazer o serviço que ela tanto, é excelente o serviço da Andréia. Então, uma criança ser alfabetizada. Então, é muito bacana isso. Eu só queria passar por essa experiência que nós tivemos na Escola da Educação, na Escola do Gil Freire, do município, e é onde aí eu sempre fico falando, né? Lá eu sempre falo, gente, a gente precisa fazer uma outra ação na escola. Os médicos da Unileisa, depois constataram, foram 80 crianças que nós fizemos o óculos naquela ação. Tá? Obrigada e muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, uma boa palestra, à vontade, professor. Doutor? Meu nome é Álvaro, então, complementando o que elas acabaram de falar, é muito importante a gente conseguir fazer essa triagem, porque esse exemplo dessa criança que elas comentaram, a criança não sabe como é enxergar, ela nasceu sem enxergar, então ela não consegue ter essa percepção, tipo assim, aquilo lá não é para ser daquele jeito, aquilo lá tá embaçado.
ela não consegue ter essa noção. Por isso que é importante a gente conseguir diagnosticar isso quanto antes. E aí a gente usa óculos ou dá estímulo visual, usando tampão, alguma coisa, para fazer a visão desenvolver e aquela criança não perder visão. Porque o que a gente quer dizer com isso? Quando a criança pequena e a visão não desenvolveu, depois de 8, 10 anos, 12, não adianta mais eu pôr óculos, não adianta eu pôr tampão, não adianta eu colocar nenhum aparelho a mais na criança que vou fazer ela voltar a enxergar. Aquele olho não desenvolveu de criança, da idade. Se a gente consegue descobrir isso até os 5 anos, 6, 7, a gente consegue ou estimular a visão com tampão, ou até mesmo grau de óculos, fazer aquele olho desenvolver e aquela criança ter uma vida normal, não ter uma vida de quem tem baixa qualidade visual e aí não consegue progredir. Aprendizado, mesma coisa, a criança ela não sabe realmente que aquilo está embaçado. E vocês muitas vezes acabam ficando mais tempo com as crianças do que os próprios pais. Então a criança fica muito agitada na cadeira, não para quieta, não presta atenção. Às vezes o problema dela pode ser isso. Pode ser que ela não está enxergando, ela não consegue entender nada do que a professora está falando, ela dispersa e aí atrapalha todo mundo. Então isso eu queria passar para vocês, a importância disso. Vocês não têm que ter esse peso de, nossa, mas como que eu vou fazer isso? A sala é muito grande, tem muita criança, e se eu acabar pulando uma criança e não acabar encaminhando ela para passar o óculos? Tranquilo, a criança que enxergar até o que a gente comprou, a aulinha que a gente passou lá, é muito difícil ela ter problema de visão. Lógico, é preciso ter acompanhamento, não vai ser um acompanhamento de cara, direto, que a gente vai ter que fazer para passar o óculos, que é a ideia do programa aqui, mas passar em uma consulta pelo menos uma vez no ano, a cada 2 anos, é importante que a gente consegue também detectar, mas ela conseguindo atingir aquele nível de visão que a gente explicou na aula, a gente fica mais tranquilo e menos a chance dela ter algum problema lá na frente é menor. Então, o que a gente tinha passado? O Lion disponibilizou para a gente essas tabelas de acuidade visual, que a gente fala que o nome é tabela de Snellen, mas é uma tabela de acuidade visual, e como que a gente faz para utilizar elas. Então, vocês vão poder pegar, a gente vai prender ela no quadro, e a gente medir aí em torno de 4 a 5 metros de distância da tabela. Como elas são crianças, adulto a gente consegue falar, tampa o olho aqui e me fala que eu estou apontando. Criança é mais difícil, por isso que a gente falou que é melhor estar sempre em 2. Tem uma na frente mostrando, para que lado está virada essa perninha? Para que lado está virada essa? E aí lá na frente, lá junto da criança está um outro adulto falando, tampando o olho com um oclusor, que a gente conseguiu também com o pessoal do laboratório. Eles entregaram para a gente distribuir para vocês, para uma pessoa estar tampando o olho, deixar a criança mais quietinha lá, tentar acalmar ela, e aí outra pessoa fica mostrando. Antes de já pedir para ela, para que lado é essa? Ela tem que entender o que é o exame. Então traz ela aqui pertinho e fala, você está vendo que esse garfinho aqui, ela está com a perninha virada para lá? Eu estou. E essa aqui? Tá virada? Ela está aqui do lado. E essa aqui está virada para onde? Ela está virada para cima. Então tá bom. Essa aqui do lado, ela está virada para lá. Então vamos sentar ali na cadeira, e a gente mede uns 3, 4 metros. Pode pôr o pé de trás da cadeira, em cima da medida dos 4 metros. E aí começar. Tampa o olhinho da criança. Para onde está virada essa aqui? Está para cima. Para onde está virada essa? Está para o lado. A gente chega até mais ou menos aqui. Se a criança chegar aqui no 0,6, mais ou menos que essa, a gente tinha estipulado 0,7 na aula. Se ela chegar entre 0,6 e 0,7, a gente está tranquilo. Agora, mais para cima aqui, aí a gente já começa a ficar preocupado e é hora que ela precisa da avaliação. O olho tem que ser medido um olho de cada vez. E se a criança já usa óculos, tem que ser medida com óculos. Não adianta a gente tirar o óculos e aí medir sem óculos, porque ela realmente, se ela já usa óculos, provavelmente ela tem alguma necessidade. O que vocês querem fazer? Querem tentar a gente medir só para vocês verem como que a gente faz? Quer perguntar alguma coisa? Pode ficar na altura nossa ou tem que deixar Não, eu coloquei mais alto aqui, eu coloquei mais alto só para demonstrar. Mas o certo
é a gente deixar essa linha mais ou menos na altura da visão. Então, o 06, 07, que é o que a gente está estipulando, mais ou menos que é o normal, eu colocaria ele aqui para baixo, então, por exemplo, ela está aqui. A altura, eu teria que colocar essa faixa um pouquinho mais para baixo para ficar na altura do olho. E aí, A criança fica sentada, então. Criança sentada, mais ou menos na distância, acho que da segunda ou da terceira fileira, criança sentada, com a perna de trás da cadeira em cima da marca de 4,5 metros, alguém tampando o olho da criança, e aí pedindo para ela falar para onde está a perninha. Tem um outro jeito de medir, que às vezes a criança pode ter dificuldade em entender como que é feito o exame, que é com os desenhos. Aí ela fala, é uma casinha, um guarda-chuva, uma maçã, um coração, que aí dependendo da idade da criança, às vezes isso aqui acaba sendo mais fácil. É as duas opções que a gente tem. Aí aqui seria que dá para ela chegar mais ou menos nessa linha aqui, que seria essa outra aqui é muito pequena, acho que é ou nessa ou até nessa. Nessa aqui acho que está tranquilo. E a ideia é essa, tampar o olhinho dela e perguntando. Se quiser trazer antes aqui pertinho, fala, ó, o que tem esse desenho aqui? Ela vai falar aqui do lado, um guarda-chuva, uma casinha, um coração, uma maçã. Tá bom, aí senta ela lá atrás, alguém do lado fica com o oclusor, e aí quem está aqui fica. Que desenho que é esse aqui? Sempre circular é mais fácil. Ah, é um guarda-chuva. E agora? Ah, uma maçã. E esse aqui, dá pra ver? Ah, não, esse aqui eu tô com dificuldade. Esse aqui do lado? Ah, esse é um guarda-chuva. E esse do lado? Ah, esse é um coração. Tá bom, ela acertou 3 da linha, 2 da linha, tá bom, dá pra gente passar pra linha embaixo. O que é esse? Ah, é um guarda-chuva. Ah, esse aqui, esse é uma bolinha? Tá bom, uma bolinha tranquila, tá? Tá menor o tamanho. Ela não precisa falar, é uma maçã, é um coração. Ah, é uma bolinha. Ah, ela fala, é um cachorro. Não, aí não tem nada a ver. Então, ela só acertou o guarda-chuva. Beleza, ela acertou o guarda-chuva, ela ficou nessa linha, porque ela não conseguiu acertar nada. Ah, ela falou que era um cachorro, um carro, não falou nada a ver os desenhos dessa linha. Ela falou, mas falou o desenho nada a ver. Então a visão dela é a linha de cima. Então a gente sempre mede de 1 a 2 de cada linha e pode descer, de 1 a 2 de cada linha. Ah, ela está com dificuldade e errou tudo. A visão dela é a linha de cima. Então, só para a gente fazer um teste mais ou menos o quanto de visão vocês têm, só para mostrar como que seria. Então, vamos pegar aqui, está mais ou menos na reta de vocês. Como você chama? Adriana. Então, Adriana, a gente sempre mede primeiro o olho direito e depois a gente mede o olho esquerdo. E aí, mede o olho direito a nota, mede o olho esquerdo a nota. Então, tampa o olho esquerdo da Adriana, por favor. Com óculos, sempre de óculos. Isso. Aí a Adriana tá aí Adriana, para que lado está virada essa perninha? Para baixo. E essa aqui? Para a esquerda. Essa aqui? Para cima. Direita. Para baixo. Para baixo. Beleza, eu já até passei aqui, mas bom, a dúvida a gente tem que ir um pouquinho a mais. As outras eu não enxergo. Então, aqui dá pra ver. É esse o ponto que eu queria chegar. Então você falou esse aqui que tá pra baixo. Essa aqui, pra jeito? Para baixo. Essa do lado. Para direita. Tá vendo? Ela já tá com um pouquinho mais de dificuldade, mas ela tá acertando. Essa aqui. Esquerda. Acertou, tá bom? Vamos para mais uma. Para cima. Esquerda. Para baixo. Ó, tá indo. Essa aqui, ó, ela acertou, tudo bem, vamos mais forte. Nossa! Não, essa é a ideia. Ai, pra cima. Esquerda. Direita. Baixo. Às vezes fazer com a mão é mais fácil para ter a direita, que às vezes é a direita dela e a esquerda. Você coloca no Ó, por exemplo, esse pequeno aqui, dá pra ver? Nossa! Não, aí ela não conseguiu ver essa aqui. Então a habilidade visual dela seria essa linha, que aqui está dando 1.5. Entendeu? Então aí anotaria lá, 1.5. Se fosse só para demonstrar, então ela estava com dificuldade
Ela falou que essa aqui está para baixo, essa aqui está para a direita, essa aqui está para cima. Beleza. A velocidade visual dela é 0,7. Ela errou a linha 0,8. Sempre a última linha que ela Ela acertou. Então eu não preciso perguntar todos da linha, que você foi pulando eu fui alguns. pulando. Tá. Então você viu, ó, essa aqui ela acertou fácil. Beleza, não preciso te perguntar os outros. Ah, esse aqui ela teve uma dificuldade. Você viu que a hora que ela começou a ter dificuldade, eu repeti da mesma linha. Para ver o quanto ela realmente sabe. Ela chutou, mas foi um chute com direção, não foi um chute aleatório. Então, ela perguntei as da linha do lado, ela também acertou. Ok, acertou uns 3 ali, vamos para de baixo. Ah, eu tô com dificuldade ainda. A gente pergunta da mesma linha. A última, errou. Tá bom, errou. Ah, errou esse. Pergunta o do lado, também errou. Pergunta o do lado, também errou. Beleza, a cuidado visual dela é a da linha de cima. Ah, entendi. E aí, para enviar para fazer exame, qual que é o... O corte aqui é o 0,7. Então, o 0,7, se ela fez o 0,6, 0,6 mais ou menos, 0,7 também mais ou menos, tranquilo. Aí pra cima, aí tem que encaminhar pra gente dar uma olhada. Ah, tá. Tem que chegar pelo menos ali no 0,6. Pelo menos no 0,6, 0,7. Tá. Aí é igual, a gente fez do olho direito dela. De óculos, sempre de óculos. Nunca sem óculos. Então vocês usam óculos, a criança usa óculos, mesma coisa. Tampa em cima do óculos, igual ela fez. Aí ela fez aqui 1,5 do olho direito. Vai colar no papelzinho, olho direito, 1,5. Aí tampa o olho esquerdo, e aí a mesma ideia. Cima, Bom, ela já está falando direto, nem está perguntando o resto. baixo, direita, pra cima, Se quiser falar com a mão também, porque também a gente fica ao contrário, né? Ela está vendo de um jeito e eu fico vendo de outro. Tranquilo. pra cima, baixo, direita, Ó, ela já está indo mais fácil. direita, esquerda, pra cima, para esquerda, direita, pra cima, direita, Ó, ela está com dificuldade em medir a mesma linha, mas acertou, beleza. nossa, Essa é a ideia. Aí essa aqui tá difícil, chutou. pra cima, Ó, ela está acertando, beleza. Estamos bem. Ah, não, ela não teve dificuldade. Tem assim a mesma coisa. Entendeu? A gente anota aqui. Então, essa história do direito e esquerda é por isso que a gente fala, ó, mostra com a mãozinha a criança, vai ser mais fácil. Ah, tá pra lá, tá pra cá. A gente fez esse erro. A gente recortou, dava numa criança, a criança hoje. Pode ser também. Pode ser. Aí ela vai mostrando. Tanto faz. Como a gente não tem isso, às vezes até no consultório, um jeito fácil de falar, ela ir mostrando com a mão dá certo. Você vem aqui do lado, ó, esse garfinho tá pra onde? Você vê que o garfinho tá virado com a perninha pra lá? Aí ela vai se falar. Só que assim, as crianças da educação infantil, Ela tem dificuldade. Tem criança até 5 anos ali ainda vai. essas dependências disponibilizadas. Os dois. Eu acho que lá a gente vai conseguir. Isso que eu estava conversando com eles ali fora que eu cheguei. Eu acho que eles vão dar os dois. E aí, como nesse diviseiro, qual Aí é o até a limite? penúltima linha ela acertando tá bom. Aí aqui já chega um pouquinho Tá, mais. então até as As duas duas últimas tá tranquilo. Pra cima já pode. Aí pode separar e aí a gente dá uma olhada. E assim, não é porque vocês separaram, aí na hora da gente medir, a gente consegue medir grau da criança, coisa diferente, que ela vai ter precisar de óculos. Isso é uma criagem de vocês. É por isso que vocês não vão ter responsabilidade de, não, mas eu não sou da área da saúde, como que eu vou fazer? Às vezes eu como uma criança, não tem problema, a gente está encaminhando pra gente avaliar isso mesmo. Tanto que naquele vídeo que a gente mostrou, aquele vídeo é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E ele fala que os professores podem fazer isso, porque isso é uma capacitação para ter uma noção de quanto que a criança consegue enxergar. E aí a gente depois avalia se ela realmente precisa ou não de óculos. Às vezes a criança tem um grau pequeno de óculos que, pela idade, a gente não prescreve óculos. Aquele grau para ela é um grau bom que estimula a visão dela a funcionar. Então, às vezes, a criança tem grau e ela enxerga bem e a gente acaba não passando óculos. Aí ela tem grau e enxerga bem, só que o grau dela é muito alto. Eu passo metade do grau que ela tem para ela usar essa outra metade de força do músculo dentro do olho. Entendeu? Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Entenderam mais ou menos a dinâmica? Como que funciona? Não é uma coisa difícil, não é uma coisa de outro mundo. Isso que a gente vai deixar para vocês. Cada criança vai ter uma ficha e nós vamos
Isso. Acho que o pessoal vai separar uma ficha para vocês ir preenchendo. Anota um olho, anota o outro. Aí, ela já usa óculos, anota que usa óculos. A criança é estraga. O grau é o olho torto, né? Muitas vezes, a causa do estrabismo é falta de óculos. O óculos corrige o estrabismo de criança pequenininha. A gente só de pôr o óculos, o olho fica retinho, não precisa de cirurgia, não precisa de nada, a visão desenvolve igual. Porque qual que é um outro ponto do estrabismo? Um olho faz de conta que um olho está reto e o outro olho está torto. O cérebro, ele não consegue pegar a imagem que eu estou vendo dela e a imagem dela ao mesmo tempo. Ele vai deletar a visão do olho que está olhando para lá e vai ficar olhando só para o olho que está em frente. Então tem gente que tem estrabismo alternante, tem gente que tem um estrabismo um só. Esse olho que é torto, como o cérebro não vai estar vendo a imagem dele, o olho vai parando de funcionar. O cérebro deleta esse olho. Ele só vai ficar enxergando com esse. Então, às vezes, eu colocando óculos ou colocando tampão, eu estimulo esse olho a funcionar e a criança consegue ficar com 100% de visão dos dois olhos. Se ela não fizer nada, não tratar, não for atrás, o olho torto, depois de adulto, apesar de grau, apesar de tudo, ele só vai ver, por exemplo, esse E grandão. Eu não põe o grau, o que quiser. A pessoa não consegue enxergar os menores, porque o olho não desenvolveu, o olho não fez o que ele tinha que ser feito quando era criancinha, mesmo tendo grau ou não, entendeu? Então esse é um ponto que é importante para vocês saberem, que é o que a gente quer fazer. A gente quer evitar que essas crianças que vão vir a ser adultos depois a ter problema de visão no futuro. E esses que estão estrábicos, nós fazemos o mesmo procedimento? Mesma coisa, um olho e outro. Ele é estrábico, tampa um, o olho estrábico. Não, o olho estrábico não está enxergando nada. Não, mesmo o olho estrábico ele acerta, ele mexe a cabeça, não tem problema. Ele mexeu a cabeça, está de ladinho assim e está vendo. Acertou até onde acertou? Ok. Anota que ele é estrábico, anota que ele viu mexendo a cabeça. E aí, não sei se ele vai chegar ou não, mas nesses casos é bom encaminhar para a gente dar uma olhada. Ele é certeza que está chegando agora. Infelizmente, a gente trabalha com mais extremamente vulnerável. Só o acesso ao mental direito e aí entrar na óculos. Eu tive uma aluna no ano passado que o grau dela estava óculos, prata lente, 11 graus. R$3 mil. Só a lente. Aí a gente foi na luta, né? E a Jaque conseguiu. E ela não conseguia se alfabetizar. Colocou o óculos. É outra pessoa. Hoje a gente sabe que o uso de tela em criança, principalmente tela para visão de perto, estimula o crescimento do olho, o olho crescer em tamanho mesmo. A gente não consegue, olhando sobre você, não sei o tamanho desse olho lá para trás. E esse crescimento do olho quanto maior o olho, maior é o grau de miopia no caso. Então isso, aí a pessoa vai ter 11, 8, 10 graus de miopia. A gente sabe que hoje o uso de tela prolongado para perto estimula o crescimento do olho, ou seja, estimula o aumento do grau do óculos. Mas isso só em criança ou em adulto também? Não, é até isso, até uns 15, 16 anos. Por isso que a gente fala. Por isso que a gente fala que tem que limitar o uso de tela, principalmente para perto. Mas, por exemplo, quem lê muito, adulto, ele não estimula, o adulto não estimula mais esse crescimento de visão. Aí a visão fica mais cansada, a gente fica fazendo mais força, a tela cansa mais do que o próprio livro, mas aí isso não estraga, atrapalha a visão. De adulto, né? De adulto, até adolescente tem. Por isso que a gente fala que tem que limitar o uso de tela hoje. Só que criança, tudo é tela. Aí veio pandemia, o que aconteceu? Tela tem que. Pode fazer uma pergunta. É bom separar, por exemplo, o olho direito, 3, 4 símbolos do lado, para que ele não acerte com dedução também do. Você viu mais ou menos o que eu fiz com ela. Quando ela estava vendo o olho direito, eu peguei o canto esquerdo da tabela e fui mostrando. E a hora que ela estava vendo o olho esquerdo, eu peguei mais o canto direito da tabela. Porque assim, foi de propósito. Porque não tem problema, isso não atrapalha. Mas se ela está vendo o olho direito e eu perguntar desse lado, é mais difícil assimilar essa visão. Então eu prefiro perguntar o paralelo do olho, entendeu? Então ela está vendo o olho direito, eu perguntar desse lado. Isso não dá interferência, mas é mais fácil de assimilar na hora de conversar. Eu digo assim, não repetir. É porque ele pode memorizar, já sei. Pode. Por isso que eu cortei mais ou menos lá pra cá. Mas não tem problema, aí é da criança. Mas como você vai. Ela já viu que esse aqui é pra direita. Eu pergunto que é pra direita. Tá bom, posso perguntar o outro lado. Se ela lembrar todos
Ah, entendi. Entendeu? Aí você vai perguntar, por isso que a gente pergunta às vezes mais de um, principalmente essas menorzinhas. Mais alguma pergunta? Não, gente, não pode mais nada.